Ó, o Corinthians bateu o Bragantino por 2-0, Gabriel Paulista e Bidu. O Bidu também tá vivendo um momento especial com a camisa do Corinthians, né? Bruno Prado tá aí. Primeira vitória do Corinthians. A gente falou, né, que o Bragantino é pedra no sapato, desde que virou empresa, incomoda o Corinthians e tal. Então foi um resultado importante aí. O Bragantino estava invicto no ano de 2026. Chegou a liderar o Campeonato Brasileiro aí nesse comecinho, chegou a liderar o Paulistão também, né? Também, sim. Até agora, até o São Paulo, quando o São Paulo ganhou, ele supera o Bragantino. Ele foi o único que fez 6 pontos, o Atlético Paranaense não jogou na segunda rodada, sim. Agora também foi para 6 em 2 jogos. E o Corinthians que perdeu para o Bahia. Aí vai ter o jogo atrasado agora, né? Contra o Atlético, né? Já deveria ter acontecido, mas não aconteceu, acho que por conta da Supercopa. Mas o Corinthians venceu a primeira no Campeonato Brasileiro. Era importante, né? O Corinthians jogou 2 em casa, né? Ele perdeu a primeira pro Bahia. Foi na Vila, mas era mando do Corinthians, né? Perdeu pro Bahia, agora ganha do Bragantino. Vai jogar a primeira fora, esse jogo em Curitiba, que era o da segunda rodada. Com o Atlético Paranaense vai ser na semana que vem, que não tem rodada do Brasileiro. Vai ter Recopa, vai ter pré-Libertadores e vai ter esse jogo do Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense Corinthians. O Corinthians ontem ele jogou completo, né? E o time completo do Corinthians é realmente muito forte. A primeira derrota do Bragantino no ano. O Bahia, acho que é o único da Série A que ainda está invicto. Acho que não mais ninguém. E antes estava o Bragantino até ontem também. O Atlético Paranaense perdeu de alguém? Acho que no estadual, sim. Perdeu no estadual? Perdeu o Curitiba, inclusive. Perdeu o Atletiba. Então o Bragantino é um time que está bem. O Corinthians conseguiu uma boa vitória. O time titular é bom. O duro é que no Brasileiro você não conta sempre com todo mundo. Ontem mesmo os 2 garotos que vinham muito bem, André e Bidon, não jogaram. Aí tinha Carrijo e Garro, mas você perde um Memphis, você perde um Yuri Alberto, é complicado. O próprio goleiro Hugo Souza, que é um goleiro que tem sido convocado para a seleção brasileira. Então o Corinthians, ano passado, ele não conseguiu ter regularidade num campeonato longo. Mas para as Copas é um time realmente fortíssimo. O time titular do Corinthians acho que não deve praticamente nada para ninguém. E ontem conseguiu uma boa vitória. E realmente, não só o Bidu, mas também o Mateuzinho, né? Esses dois, desde o meio do ano passado, eles cresceram demais. Eram jogadores contestados, que hoje estão muito bem. O Gustavo Henrique também é um cara que cresceu muito desde que chegou ao Corinthians. Teve alguns problemas físicos, agora parece já estabilizado. E fora Memphis e Yuri, tem uma base ali, Hugo no gol. E caras que rendem. O próprio Raniel é um cara que rende, que joga, que vai no seu máximo. O Bidon, jogador de muita qualidade. Então, é um time forte. Acredito num bom ano do Corinthians, inclusive no Brasileiro, se... não consegue manter essa regularidade para brigar por título, mas dá para fazer coisa bem melhor do que ficar em 13º lugar, né? Acho que isso também é uma coisa que vale para o Corinthians, uma cobrança entre eles mesmo. Não dá para ficar em 13º no Brasileiro, né? Tentar fazer pelo menos um campeonato bem melhor do que fez ano passado. E o Dorival Júnior analisou aí essa vitória corintiana em Itaquera. Vamos lá, o Dorival Júnior fala, você acompanha aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. Nós tivemos 13 oportunidades, 13 chutes em gol. Eu acho que isso daí mostra que nós procuramos botar a bola no chão. O trabalho de bolas paradas tem sido fundamental e nós temos destravado muitos jogos em razão do trabalho que nós estamos desenvolvendo. Eu acho que isso daí é fruto muito do trabalho do Aurélio, do Pedro e do João, que se responsabilizam por isso. Pedro Sotero, que comanda a nossa equipe, e ele que desenvolve a maioria das nossas jogadas, tanto marcações quanto jogadas de ataque. Eu acho que isso daí tem nos ajudado, tem nos auxiliado. Porém, a nossa equipe não deixa de botar a bola no chão. O Corinthians joga. Podem falar o que for, mas o Corinthians é uma equipe que tivemos hoje aí no primeiro tempo, eu não tenho dúvidas, mas nos aproximamos aí de quase 70% de posse de bola. É isso? Então, é uma equipe que bota a bola no chão, que procura jogar. Nós encontramos uma defesa que tomou apenas, se não me falha a memória, 2 ou 3 gols nesse ano. Mais 2 na noite de hoje. Então, assim, é um time muito consistente. E nós temos que entender que mesmo num momento em que talvez não estivéssemos brilhantes tecnicamente, mas fomos uma equipe efetiva e que procurou o gol a todo momento, destravando o jogo numa bola parada, que faz parte. Faz parte das soluções que se buscam em uma partida de futebol. Hugo Souza pegou mais um pênalti com a camisa do Corinthians. E é um dos nomes, né, do Ancelotti, né? O Ancelotti tem convocado aí com
uma regularidade, né, com frequência, e o Hugo Souza. Será que por essa característica, Bruno Prado, de ser um pegador de pênaltis, você acha que o Hugo Souza vai ter essa possibilidade de disputar a Copa do Mundo por ser esse pegador de pênaltis? Eu acho que pode pesar, sim, e já perguntaram em uma entrevista com o Ancelotti sobre isso. Ele falou que é uma coisa que ele pode levar em consideração, sim, ter um goleiro especialista em pênaltis. Eu levaria num torneio como uma Copa, que pode ser decidido nos pênaltis. Na última Copa o Brasil cai nos pênaltis. Eu deixaria ele como uma opção. Pô, o terceiro goleiro ele não vai jogar. Então ele tem que ter alguma característica. Pode ser um garoto que tem uma projeção de futuro, de ser, quem sabe, o goleiro titular na próxima Copa. Então eu vou trazer esse garoto para ele estar no ambiente da seleção, ambiente de Copa do Mundo. Não tem, nesse momento não tem um garoto assim com essa projeção. Então, um critério pode ser, esse cara pega pênalti, vou levar esse cara, quem sabe? Numa decisão por pênalti eu posso usar esse cara aqui e ele pode me ajudar. Eu imagino que tem 4 goleiros só com chance de ir à Copa. O Alisson garantido, é o titular. Ederson, Hugo e Bento, são esses aí, né? O Ederson só esteve uma vez com o Ancelotti, teve lesões, teve problemas, está lá na Turquia. Eu acho que o Ederson vai acabar indo e aí o Bento e o Hugo brigariam por uma vaga. Não vejo mais ninguém nessa briga, acho que são só esses 4 aí que tem chance e um vai ficar fora. O Hugo, por essa questão de ser um pegador de pênaltis, eu acho que seria um bom desempate aí para levar o Hugo Souza para a Copa do Mundo. A gente sabe que o Bragantino, desde que se tornou empresa, lá em 2019, o Corinthians, a gente sabe, nesses jogos com o Bragantino, eu estava até dando uma olhada, eram 10... O terceiro time que mais venceu o Corinthians em Itaquera, aí, atrás de Palmeiras e Flamengo. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, é isso aí, o Bragantino geralmente é uma pedra no sapato do Corinthians, aí vai ter torcedor corintiano que vai falar assim, mas eliminamos os caras lá na Copa Sul-Americana, é verdade. O Bragantino ganhou do Corinthians, né, no jogo da volta, foi para os pênaltis, o Hugo pegou 3 pênaltis. E desde 2019, quando se torna empresa o Bragantino, você pode pegar. Eu fiz ontem a participação do esporte, a entrada lá no Morning Show com o Fernando Rocha, time show de bola lá do Morning Show. E, cara, são 10 vitórias do Bragantino, com o resultado de ontem, 7 do Corinthians, 4 empates. E o Piperno trouxe aqui que é o terceiro time que mais derrotou o Corinthians lá em Itaquera. Então, por isso, o resultado é muito importante. Ontem, a vitória do Corinthians foi muito importante contra um time também que estava invicto, hein? O Bragantino estava invicto no ano de 2026. E o Corinthians foi lá, venceu a primeira no Campeonato Brasileiro. E tem um aproveitamento melhor que de Palmeiras e Flamengo. Palmeiras ganhou 7, o Flamengo 6, o Bragantino 5. Mas o Bragantino jogou menos contra o Corinthians em Itaquera do que os outros 2. E ele tem vantagem sobre o Corinthians. Ele mais ganhou do que perdeu para o Corinthians em Itaquera. É um dado muito, muito curioso. Relevante, porque mostra também que o Bragantino joga há muito tempo, né, tranquilamente contra os grandões. Isso também valoriza ainda mais a vitória do Corinthians de ontem, né? E com mais uma defesa do Hugo em pênalti. É um negócio também incrível, a facilidade com que ele defende. Tinha perdido o pênalti até agora, né? Pois é. Bateu mal, né? Bateu mal. Sem desmerecer a defesa do Hugo, óbvio, né? Ele bateu mal, né? Ele bateu meio fraquinho, não chegou nem a ser no canto. Mas, enfim, faz parte. O Bragantino não perdia um pênalti desde agosto de 2024. Justamente quando enfrentou o Corinthians. Naquela ocasião que o Hugo pegou 3 pênaltis. Eu quero fazer... Lá pra cá não tinha perdido mais. Aí, contra o Corinthians, pênalti contra o Corinthians, vai lá, Hugo Souza faz a defesa. Eu quero fazer uma provocação a Flávio Prado agora, porque nessa rodada eliminatória da Libertadores, o Juventude Las Pedras, lá do Uruguai, ganhou até 2 vezes por 4-3 ontem, no tempo normal e nos pênaltis. Nunca tinha visto na vida. Então ele perdeu em casa, ganhou fora, aí ele foi para a decisão por pênalti. O goleiro lá, Sousa, pegou 2 pênaltis e tal, né? Se o Corinthians pegar o Juventude Las Pedras e tiver que decidir nos pênaltis, tendo o Hugo Souza, que é pegador de pênaltis pra caramba, ele vai eliminar o Las Pedras? Primeiro, eu acho que o Corinthians não chegará aos pênaltis. Não vai chegar. E segundo, se chegar, o Hugo Souza, neste dia, não vai pegar pênalti nenhum.
se valer pela Libertadores. O Corinthians for disputar o Campeonato Uruguaio, se o Juventude vier disputar o Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, aí sim, o Campeonato Paulista, aí a especialidade da casa é demais. Aliás, abre o olho com o Corinthians, é o favorito ao título paulista. Especialidade da casa, sabe aquele negocinho uma pizzaria que faz pizza de primeira qualidade, mas quando for para comprar pastel, não é lá. Mas pizza, eles são bons. Então, o Corinthians, ele... É a especialidade da casa. É realmente... Agora, Libertadores, esquece. Não sei qual é o grupo, mas ele já está fora. Calma. Já vai para a Sul-Americana. Coquimbo, Alves Red, calma. Ó, eu aposto com vocês que o Corinthians chega nas quartas de final da Libertadores. Meu Deus, você quer apostar o quê? Podemos pensar aí. Produção também, se tiver alguma ideia. Eu aposto no Corinthians. Esse time do Corinthians, do Dorival, chega nas quartas da Libertadores. Que é time bom de Copa, hein? De Copa Brasil. Não, de Flávio, Copa Paulista. Não. Quando deu uma trançada na língua, ferrou tudo. Aí, mas esse ano com o Dorival, o Corinthians chega no mínimo nas quartas de final. Eu acho que o Dorival, ele faz alguns milagres mesmo, mas aí já é um pouco demais também, né? Não, calma. E não é nem o time. Se tiver com todo mundo em campo, com o Memphis, com o Garro, com o Yuri, vai chegar. O Corinthians foi eliminado pelo Tolima com Ronaldo Fenômeno e Roberto Carlos. Acabou com a carreira deles. O Corinthians destrói qualquer coisa em Libertadores. Eu sei. Qualquer coisa. Já teve avião que não subiu, já teve cara que ficou entalado. Nossa, tudo que o Corinthians na Libertadores é uma tragédia. Mas se pegar o time brasiguaio, porque esse ano tem um time brasiguaio lá. 2 de maio. Não. De Pedro Juan Cabagés. De Pedro Juan. Habla, mas também habla português, que está ali na fronteira. Então. Aí ferrou tudo. Aí o problema é o torneio. É o galo nortenho. É o torneio. Quando vê lá, aí ferrou tudo. Aí eles não... Agora, Campeonato Brasileiro já não sei. Que o Corinthians ano passado terminou até atrás do Santos. O Santos até a última rodada estava brigando contra o rebaixamento. Mas nas Copas, esse Corinthians do Dorival, e já entra mordido por esse histórico que você falou, né? Que no ano passado caiu fora, tudo, precocemente. Eu acho que esse ano o Corinthians... Passado, retrasado. Não, calma. Sessão feita em 2012, o Corinthians perde qualquer um. E o pior é que, assim, eu concordo com o Pedro que esse time é bom de Copa, mas é uma coisa meio inexplicável na Libertadores. Que chegar às quartas de final parece, assim, uma aposta humilde, assim, vamos até as quartas, não tá apostando o título mais. Corinthians, desde que foi campeão em 2012, já faz tempo, 14 anos, ele só chegou às quartas uma vez. Uma vez. Só em 2022. Não chegava, é terrível. Eliminou um pouco. Jogou com aquela... Vai chegar esse ano, Corinthians. Gente, que eu tô falando. Se tratando do Corinthians, quartas de final é uma aposta ousada. Vai chegar esse ano, ousado. E assim, não importa se o time é bom ou ruim, isso não faz a menor diferença. É o Corinthians. Eu falei, eles acabaram com a carreira do Ronaldo Fenômeno do Roberto Carlos numa tacada só. Você viu esse Corinthians jogando contra o Flamengo? Pô, o Corinthians jogou muita bola. É claro, não era pela Libertadores. Fosse pela Libertadores, esquece. Contra o Palmeiras, perdeu o derby e tal, mas não foi um jogo ruim do Corinthians. Não foi um jogo... mas eu não estou dizendo que o time seja ruim. O time não é ruim. O problema é hablou espanhol. Eles que expliquem, porque eu lembro a primeira vez que o Corinthians jogou Libertadores. Eu fiz esse jogo como repórter, era um time do Equador. Deportivo Cuenca. O Corinthians perdeu do Deportivo Cuenca. E não era o futebol do Equador de hoje. Os caras quase enlouqueceram. Eles ficaram desesperados para disputar. O Deportivo Cuenca e o Nacional, que eram 2 de cada país, né? Eles ficavam, malucos para disputar e tal. Acho que foi quando foi vice do Internacional. 77, né? Isso aí. Aí perde do Deportivo Cuenca, já começou ali a mostrar qual era a cara do Corinthians em Libertadores, né? Aí conseguiu, alguém vai dizer, mas foi campeão invicto. É verdade, essas coisas acontecem. Tem o Once Caldas, tem o Colo-Colo, tem um monte de time aí que ganhou uma vez só e acabou. Não sabe, esquece, não é assim. Não sei por quê. Você vai, por quê? Não sei, mas é certeza que não vai fazer. E quanto pior o nome do time, pior o negócio. Pior ainda mais. Então é candidato a aprontar. Quando essa segundo Castilho foi maravilhoso. Quando ele entra com aquela roupa, eu falei, pronto, é o que precisa. O Corinthians tomou um baile, lembra? Tomou um baile naquele time. O Corinthians jogou com o Always Red 2 vezes e se fosse confronto direto, ele estaria eliminado. Nem com o Always Red da Bolívia, pô. E naquele ano o Always Red veio fazer amistoso aqui, perdendo a Portuguesa. Foi. E ganhou, e não perdeu. O Corinthians é inacreditável nesse tipo de competição. Mas esse elenco, eu acho que esse elenco do Corinthians é mais cascudo. E o Always Red tá bom esse ano, né? Ontem ganhou um jogo. Não, Ronaldo? Esse elenco do Corinthians de 2026 é cascudo. Os caras gostam de jogo grande.
Gosto. Eu acho isso, que ele gosta. Personalidade. Olha o Gabriel Paulista, onde já chegou, fez gol de título, ontem marcou de novo. Jogador experiente. Aí você tem Breno Bidon. Aí tem que ver até onde o Corinthians vai segurar o Breno Bidon. Mas, pô, tá jogando muita bola. Memphis, decisivo. É que o Garro, a gente tá esperando o Garro voltar à melhor forma dele. Garro também é jogador bom. Yuri Alberto, jogador bom. Carrijo no meio de campo faz toda a diferença. O time completo, aí se machucar todo mundo é outra coisa, tá, gente? Mas esse time completo aí, que jogou a Supercopa do Corinthians, que foi campeão da Copa do Brasil também, eu acho que tem condição de ir... Passar na Libertadores. No caso da Libertadores, machuca. Acontece tudo que você passa. Tudo. Bom, o Corinthians jogou uma vez com o Tolima, jogou em Ibagué. Carreira do Ronaldo Fenômeno acabou em Ibagué, gente. Carreira do Roberto Carlos, jogador internacional. Aliás, é engraçado que o Ronaldo estreou em Itumbiara e acabou em Ibagué, né? Mas é um negócio de louco. Acabar com a carreira do Ronaldo Fenômeno e do Roberto, a partir dali acabou, velho. Não existe. Você sabe que naquele ano o Tolima foi treinar na véspera no centro de treinamento da Portuguesa, que não é lá top. E por acaso lá o pessoal, tinha lá um repórter amigo meu, eu fui acompanhar. Aí eu fiquei vendo o treino lá dos caras. Não. O cara que vê jogo do Araçatuba e Itanabi e treino do Tolima não é normal, né? Não. Você, eu gosto muito de você. Mas é porque é a oportunidade. Então, né? O cara chegar e falar, eu vou dar uma volta, onde você vai? Eu vou ver o treino do Tolima no CT na Portuguesa. Era a questão da oportunidade. Não é normal. Meu filho, eu tô indo lá. Se ele falar isso pro médico, o cara interna na hora. Não é normal. Olha, eu adoro, você sabe disso, mas pelo amor de Deus. Eu fui lá, treino do Tolima. No CT da Portuguesa, porra. Aí os caras chegaram... Essa história tá na história, essa sua história. Não, mas é que o Tolima, eu cheguei lá, né, os caras treinando com uns uniformes feios, umas camisas meio rasgadas, desbotadas. A camisa brilhante do RB Leipzig. É isso, eu falei, mas será que esse time vai dar trabalho pro Corinthians? Primeiro que já vai no centro de treinamento da Portuguesa. Aí com a camisa furada, feia, desbotada e tal, falando, não, esse time não vai dar pro começo. Porque era um Corinthians, Roberto Carlos, Ronaldo, tal, cheio de jogador famoso. O Tite era o técnico, né? Aí deu no que deu, né? Estão na Libertadores esse ano. Vão jogar com o Tátira na pré-Libertadores. E olha... Rapaz, o Juventude aí do Uruguai vai jogar com o Guarani do Paraguai. Vai jogar com o Guarani do Paraguai. E os times que eliminaram o Corinthians. Se o Corinthians não cai num grupo desse, não tem condição de passar? Não. Aí chega nas oitavas. Não aí passa. Aí pegando uma baba nas oitavas, o Corinthians... Claro que o Corinthians também tem essa... Mas eu vou dar uma solução. Violência política que atrapalhou o Corinthians nos últimos anos também. Agora, se 12 de maio lá... Se não atrasar pagamento e se contar com os jogadores lá, esses jogadores aí do time titular, vai. Olha o que você pediu. Olha o que você pediu. Não. Mas nem que fosse um gênio da lâmpada. 3 pedidos. Ele pediu pro Corinthians ganhar a Libertadores, não atrasar salário e não ter turbulência política. Se ele gênio falar aí, não. Aí não. Da lâmpada. Começo de ano, Maristabile, tá tudo... Por enquanto, tá tudo... Marcelo Paes, que eu confio muito. Marcelo Paes eu acho bom também. O Flávio tá sendo rigoroso, porque o 2 de maio, que é um time brasiguaio, portanto é meio... vai jogar contra o Sporting Cristal, que é do Paulo Autuori. É um time que tem, por exemplo, Felipe Viseu, o Gabriel, que jogava no Mirassol, né? Jogador já de 36 anos. É um monte de jogador, enfim, figurinha carimbada, mas de terceiro escalão aqui e tal. Né? Não é possível que pegando, né, o pujante Sporting Cristal, por exemplo, o Corinthians tenha um tropeço ainda. Eu torço pelo Corinthians, porque é um time brasileiro, eu certo. Mas, infelizmente, vocês já sabem que não vai, né? O Guarani do Paraguai é perigoso, porque já eliminou o Corinthians duas vezes, porque só jogou 2. É incrível. E assim, ele consegue coisas extraordinárias, tipo ganhar do Flamengo. Mas é outra coisa, é diferente. É coisa assim, isso é minha especialidade. De novo, a história da pizza. Você vai pedir pro pizzaiolo fazer um peixe, né, uma bacalhoada? Não dá. Se for pizza, o Corinthians vai bem. Mas pedir bacalhoada, aí ferrou tudo. Mas eu vi uma notícia hoje que eu fiquei preocupado, porque na hora eu pensei Corinthians, São Paulo, essa turma que de vez em quando faz umas tentativas meio exóticas aí, né? O Jornal Uruguai estava muito preocupado lá, informando que Darwin Nunes está procurando time.
O Inzaghi não quer contar com eles, que não o inscreveu para o restante lá do campeonato. Tirado. Então, da inscrição. Até a Copa do Mundo, eles só teriam os jogos da Champions da Ásia. E se o técnico não quer o Campeonato Saudita, talvez não utilize também. Penharol, estão falando que Penharol, se ofereceu para recebê-lo lá, não ficar até a Copa lá. Pô, pro Flamengo... Aí eu falei, bom, se cabe no Penharol e o Corinthians e São Paulo ficam sabendo disso, eles já vão tentar trazer o cara ainda. Pô, mas pro Flamengo cairia bem, hein? O Flamengo tá buscando um centro... Não, pra qualquer um, mas o Flamengo tá buscando esse centroavante, né? Um jogador desse porte... É que eu não sei quanto é que ele ganha lá, né? Não sei. 2 milhões de euros por mês. Olha lá. Não, mas aí o time lá bancaria a maior parte. Sim, né? Tem essa divisão, né?